abrir nossas Bíblias no Salmo 88. Salmo 88. E eu convido você a se colocar de pé mais uma vez. E é bom você fazer esse movimento, e daí você acorda, né? Se o ar-condicionado estiver muito geladinho, gostoso para você dormir, eu vou pedir para desligar, tá? Mas eu vou procurar não fazer isso. Salmo 88, nós estamos pregando uma série de sermões com base no livro do Tim Keller, Caminhando com Deus e meio à dor e sofrimento. E nesse momento o pedaço é Caminhando com Deus na fornalha. Semana passada falamos sobre caminhar e hoje queremos falar sobre chorando no escuro. Chorando no escuro. Salmo 88. Ó Senhor, Deus de minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite. Agora ouve a minha oração, escuta o meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver num túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lanças na cova mais profunda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim, uma após a outra. Tuas ondas me encobrem. Afasta de mim os meus amigos, e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cercaram os olhos. Todos os dias clamo a Ti, Senhor, e a Ti elevo as minhas mãos. Será que Tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e Te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar Teu amor? Podem proclamar Tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de Tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de Tua justiça? A Ti, Senhor, eu clamo. Dia após dia, continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o rosto? Desde a juventude estive doente à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, Tua ira intensa me esmagou. Teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobre por completo. Tiraste de mim os meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. Vamos orar. Pai, obrigado por Sua palavra, que é viva e eficaz e constrói em nós o caráter do Senhor e nos faz conhecer o Senhor melhor. Por favor, me ajude agora a transmitir Tua palavra, ilumina os nossos corações, abra os nossos olhos para podermos enxergar a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podem se assentar. Caminhando com Deus na fornalha, chorando no escuro. Quem está lá? Do slide? Não pode deixar lá, não precisa passar não, tá bom? Se quiser passar, pode passar então. Tá? Por quais motivos as pessoas choram no escuro? Quando a gente está falando aqui no escuro, você talvez está lembrando aí do Ari chegando em casa com a moto e lá está sem luz e o Ari ali, então liga o farol da moto para a Vanessa poder achar a roupa do Felipe, né? Mas eu estou falando de uma escuridão talvez um pouco pior, uma escuridão onde a ausência de fato da luz, de uma saída, de uma solução, de um momento de angústia. Nós estamos falando de uma escuridão que ela de fato impacta o nosso coração
que ela vem de encontro com as nossas angústias e faz um nozão criar na nossa garganta. Quais são esses motivos pelos quais choramos no escuro? A perda de alguém ou a perda de algo muito importante nos faz chorar. O sofrimento por falta de saúde nos faz chorar. Sofrimento acadêmico ou profissional, frustrações nos fazem chorar. Nós temos muitas coisas que nos colocam diante de trevas profundas, diante do escuro. As incertezas no futuro, as rejeições e aquilo que não estava na nossa programação. Isso nos faz ir para um buraco bem complicado. A Bíblia, ela nos fala de várias passagens de pessoas lamentando, de pessoas clamando de forma bem forte, angustiadas, com muitas dores. Dor por decisão errada, dor porque perdeu. Essa semana nós tivemos uma notícia muito triste, uma notícia muito triste de uma criança de Ribas do Rio Pardo, mãe acelerando ela para ir para a escola, a criança coloca o sapato sem olhar e tinha um escorpião dentro. E a criança picada pelo escorpião, aquela correria toda, 3 dias depois, a criança morre. Morreu no hospital regional aqui essa semana. Agora você pensa nessa mãe, você pensa nesse pai, você pensa nessa família. Que dor, que angústia, que tristeza. Existe um desespero muito grande que cerca as nossas vidas. E a Bíblia ela relata que isso não é uma coisa anormal aos cristãos. Nós todos estamos sujeitos a passarmos por sofrimentos semelhantes a este. É onde nós entramos na escuridão. É onde nós encontramos o grande aperto em nosso coração. O Salmo 44, 23 diz: desperta, porque dorme, Senhor. Em muitos momentos na Bíblia você ouve palavras como essa, como se Deus estivesse dormindo, enquanto o teu peito não cabe no teu coração. No Salmo 89, 49, o salmista pergunta: Senhor, onde estão os teus antigos atos de bondade, que havias prometido a Davi na tua fidelidade? Nós olhamos para a vida de Jó. Você olha para um homem que ele perde todos os seus bens, mas os seus filhos também são perdidos. Como é para um pai, para uma mãe perder os seus filhos? Perder um é inimaginável. Agora imagine você perder todos os seus filhos uma vez só. Jó lamenta, Jó abre a boca e chora. Claro que ele chora. O cara desespera. Ele vira nada. Jeremias pergunta: por que minha dor dura para sempre? E ele continua perguntando para Deus: és tu para mim como um ribeiro seco, cujas águas são inconstantes? Como nós devemos tratar pessoas que estão passando por profunda tristeza? Sabe, uma das coisas que às vezes a gente imaturamente diz para a pessoa é: sacuda a poeira e segue adiante. Mas nós não temos o direito de falar isso para ninguém.
pessoa que está mergulhada em profunda tristeza, ela não vai conseguir sacudir poeira nenhuma. Muito pelo contrário, vai querer cavar um buraco, entrar dentro e falar: olha, toda essa terra em cima de mim. Nós não temos esse direito. Então nós precisamos ser pacientes, nós precisamos ser gentis com essa pessoa, e não só com o terceiro, com o outro, mas também nós devemos ser gentis e pacientes conosco também, porque nós passamos em meio à dor e ao sofrimento, e nós precisamos entender que o chorar faz parte. Não é bíblico nós acharmos que, se confiarmos em Deus, nós não vamos chorar, nós não vamos sentir raivas, nós não vamos sentir a desesperança quando nós vamos para a solidão, num canto escuro, choramos, nós sentimos raiva, nós não vemos uma luz muitas vezes. Às vezes você vê, tudo que você vê é escuridão. No Salmo 88, esse que nós lemos, ele é escrito por Emã, o israelita. Ele não é um salmo de lamentos, ele é um salmo só de lamento. Quase todos os outros salmos que a gente vê o salmista lamentando, eles terminam com louvor a Deus no final. Mas esse aqui é escuro o tempo todo, ele não tem louvor no final. E quem era esse salmista, que ele vem de uma maneira até poética trazer esse salmo que você olha que é tão tenso, tão difícil? Emã era um cantor exemplar na casa de Deus. Ele, junto com a sua família, exercia um ministério importante diante do Senhor. Ele era neto de Samuel, o seu nome significa fiel. Ele se destacou por escrever vários salmos, mas esse Salmo 88 chama a atenção. Mas quando você olha para Emã, muito provavelmente ele foi diagnosticado com uma doença incurável quando ele ainda era jovem, e provavelmente era lepra. Era uma doença que segregava a pessoa, ela ficava abandonada, era retirada, não tinha convívio. Ele estava então apartado de sua família, de seus amigos, experimentava uma solidão. Ele se sentia abandonado por Deus, ele se sentia como se estivesse numa cova escura. E o que ele diz é que a angústia não deixa. Quando nós olhamos para este salmo e vemos um homem expressar tamanha tristeza, tamanha dor e sofrimento a Deus, você fala: mas será que a gente pode orar dessa forma, né, Gabriel, para Deus? Às vezes você pensa que você pode chegar diante de Deus e dizer palavras bonitas e esconder o seu coração, e talvez fingir estar tudo bem, ou vai ficar tudo bem. Esse salmista, ele não faz isso. Ele escancara seu coração. Ele abre o seu coração de maneira que eu posso imaginar o próprio Deus olhando para esse salmo e fala: agora eu vejo esse homem abrindo o seu coração inteiramente, de forma honesta, verdadeira. E Deus está ali ouvindo o clamor de Emã. Nós podemos aprender algumas lições com Emã, com base nesses salmos. Primeira lição que nós precisamos aprender é que a situação dele não é fácil. Aquilo que ele enfrenta talvez é algo individual, muito pessoal, muito só dele, e que aquele sofrimento, apesar de tua família compartilhar, a família dele não estava na pele dele. E nós podemos experimentar
a mesma coisa que Emmanuel. Primeira coisa é, nós os que cremos, nós podemos ficar na escuridão por um bom tempo. Imagine essa cena de Emmanuel, ele se coloca numa cova escura e ele está lá numa cova, numa sepultura. É ali que ele está se imaginando agora, por causa do sofrimento. Nós podemos passar por isso. Nós podemos ficar na escuridão por um bom tempo. Nós podemos persistir e orar, e orar, e orar, e as coisas não melhorarem nem um pouco. Isso pode acontecer. Essa escuridão pode significar circunstâncias extremas e coisas externas e difíceis, e nós ficamos na angústia. Os problemas não têm que se resolver rapidamente, por mais que seja isso que a gente deseja. Isso não vai acontecer. E você está orando e orando. Nem sempre é claro entendermos como isso acontece, como o sofrimento, num dia que você acorda, ele vai chegar na sua porta. Mas o salmista, ele traz isso. Nem sempre nós conseguimos entender o que acontece. Esse salmo também nos ensina que em tempo de trevas, enquanto durarem, podem revelar a graça de Deus de maneiras mais profundas. Com certeza, depois que ligaram a luz do Ari, naquele sofrimento, isso trouxe um grande alívio para ele. Talvez ainda faltasse algumas coisas na geladeira, lá na despensa dele, mas o fato de ter uma luz já ajudou bastante, né, Ari? Mas quando não tem, você sabe de quem depende todas as coisas. Você sabe para quem você tem que pedir no final. Quem é o único que pode trazer a luz. Deus sabe como nós reagimos diante do desespero. Veja como que Emmanuel fala com Deus. Fala, olha, como eu vou te louvar se eu estou como morto? Da sepultura alguém te louva? Alguém fala do teu amor? Alguém fala da tua justiça, da tua fidelidade? Olha como ele se expressa a Deus. Existe um coração mergulhado em um cantinho bem escuro, em um sofrimento grande, que parece não ver uma reação de Deus à sua oração. Você já teve a impressão de orar e Deus não responder a sua oração? Parece que aquela dor nunca sai. Parece que aquele problema nunca tem fim. Eu tenho acompanhado família, 3 pessoas. Uma hora um está preocupado com 2. O filho olha para o pai e para a mãe e fala, eu estou preocupado com meu pai e com a minha mãe. O pai olha para o filho e para a esposa, eu estou preocupado com meu filho e com a minha esposa. A esposa olha para o filho e para o esposo e fala, eu estou preocupado com meu filho e meu esposo. Lembra do rotavírus, né? É assim que fica a situação. Sem saber se amanhã as coisas estarão melhor. Mas todos os dias, estendendo a sua mão e dizendo, Senhor, olha para a minha aflição, eu estou sofrendo. O sofrimento, Deus sabe como nós reagimos. É importante nós sermos honestos com as nossas dores interiores, colocando tudo para fora, expressando as nossas emoções com sinceridade diante de Deus. É muito importante. Fale com Deus. Sabe, a oração, nós temos falamos semana passada e nós estamos falando nessa semana na escola, mas a oração, ela é o único canal que nos coloca diante de um Deus verdadeiro. Ele nos conhece de maneira muito honesta.
Ele sabe aquele que está bem, aquele que está mal, aquele que está em luz, aquele que está em trevas. Deus conhece o seu coração. Olha para mim, Deus conhece você. Ele sabe a angústia que você tem passado. Em meio a essa escuridão implacável, surgem oportunidades de você derrotar as forças do mal. Na escuridão nós podemos fazer as escolhas mais difíceis. E na escuridão o sofrimento nos faz ganhar força que nós não temos quando nós não passamos por ele. Nós até cantamos, né? Preciso do Senhor, lembra da música? Quando a vida está mais calma, sem nada a preocupar, retiro o meu olhar de ti. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, então eu oro, preciso do Senhor. É quando nós estamos mais perto do Senhor, quando o sofrimento nos acomete, nós estamos mais dispostos a chegarmos ao Senhor. E nós não procuramos a Deus simplesmente para obtermos algo dele, mas a escolha de servirmos a Deus é simplesmente porque Ele é Deus. Ele é Deus e mais ninguém. Ele está sobre, inclusive, o seu problema. Ele está, inclusive, sobre a sua escuridão. Nós podemos aprender também que quando parece que nós não estamos recebendo nada de Deus, que se continuamos a obedecer, a orar, a buscar a Deus e também realizar as obras de amor ao próximo, é nesses momentos que nós aprendemos a amar a Deus, porque Ele é de fato, e não pelos seus benefícios. Sabe, o Salmo 88, ele nos faz olhar para a escuridão que nós vivemos e passamos e sofremos. E nos faz lembrar do dia que Cristo foi crucificado. Você sabe qual o evento marcante na crucificação de Jesus? Imagina 3 horas da tarde. O tempo fechou. Escureceu tudo. Imagine aquele dia. Quando nós estamos na escuridão, nós precisamos olhar para esse dia. Cristo na cruz e o planeta em trevas. Ele ficou naquela cruz sozinho, em trevas, em meio à escuridão. Então nós olhamos para as nossas vidas muitas vezes e nós queremos clamar ao Senhor, derramar a nossa angústia, expressar as profundezas das tristezas do nosso coração. E falar, não tem jeito para mim. Mas vem Cristo e Ele diz, olha para isso, eu experimento. E eu coloco na palavra de Deus, em Mateus 27, você pode olhar isso. Eu experimentei a escuridão. Quando eu chamei pelo Pai, o Pai me abandonou. Deus meu, por que me desamparaste? Cristo clama naquela cruz. Mas Ele está sozinho em trevas. Sabe por quê? Porque aquela era a forma de entrar na escuridão, para que nós pudéssemos ser transportados para a luz. Cristo é a saída. Cristo é a luz que ilumina as nossas vidas. Em Romanos 8:1 diz, não há mais condenação. Aquela conta das trevas não nos condena mais, porque Cristo morreu por nós.
Por vezes achamos que Deus não tem um plano algum no que está acontecendo. Nós achamos no problema que Deus não tem plano para tirar a gente de lá. Como a irmã estava se sentindo na cova, na escuridão, e orava, e orava, e orava a Deus, e não tinha resposta. Ele então podia chegar e falar: Deus não tem plano algum para mim. E talvez no sofrimento que você tem enfrentado, você diz: Deus não tem plano algum para aquilo que eu estou passando, para aquilo que está acontecendo na minha vida. E eu venho dizer para você que não é verdade. Em Romanos 8:28, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Deus, Ele sim tem propósito do sofrimento para nós. Deus sim olha para as nossas angústias. Deus, Ele está aperfeiçoando nossas vidas, mesmo que pareça que Ele não responde. Então, sabe o que a mãe estava experimentando naquele momento em que ele orava a Deus? Ele estava experimentando uma escuridão. Mas sabe qual que é o privilégio de irmã? O Deus da sua salvação. O fato de você poder chegar até Deus e levar a sua oração quer dizer que Deus está perto, que Ele ouve. E o sofrimento que você atravessa, Ele sabe, Ele conhece. E como um pai que conhece bem aquilo que é melhor para você, Deus está no controle, conduzindo mesmo em meio ao sofrimento. Então você pode perguntar: como saber se isso se aplica a mim? Como ter certeza de que Deus não me abandonou e que pelo contrário Ele está comigo, cheio de bondade, mesmo quando não sinto nada a não ser escuridão? Como que eu posso saber? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois Deus que diz, haja luz na escuridão, é que brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus. Jesus ficou verdadeiramente só na escuridão da cruz. Jesus experimentou de verdade essa escuridão, a verdadeira e suprema escuridão que todos nós merecíamos, para garantir que Deus jamais nos deixará e nem nos abandonará. Nós cantamos o hino aqui: meu para sempre tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Este hino eu cantei em muitos momentos da minha vida, em muitos momentos. Eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Meu para sempre tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas. Quando nós cantamos esse hino, eu lembro de muitos momentos, assim como ali, né? A gente olha um para o outro, tem história muito parecida. Talvez um tenha passado um terreno maior que o outro, enfim, dá para fazer uma boa concorrência. Mas Deus sabe dos nossos sofrimentos. Tem coisas que nós nunca experimentamos, que outras pessoas experimentaram. E talvez esteja vivendo muito pior. Mas vamos trazer toda essa escuridão e todo esse choro à luz da cruz de Cristo, onde nós podemos olhar para Cristo naquele dia em que Ele ficou sozinho na cruz e houve trevas. A terra escureceu completamente e Cristo
ele morreu naquela cruz por causa da nossa, por causa dos nossos pecados, para garantir que Deus jamais, nunca jamais nos abandonará. Você pode estar passando pelo sofrimento. Existem várias situações da palavra de Deus. Você tem Jó, você tem Elias. Elias, ele havia derrotado os profetas de Baal, e Baal não respondeu aqueles homens. E Elias falou: Senhor, Deus foi lá e destruiu tudo, deu uma grande demonstração de que Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Mas depois Elias recebe a notícia de Jezabel: olha como aconteceu com os profetas, você também vai morrer a essa hora amanhã. Ele foge a essa palavra e começa a passar no coração dele que ele estava sozinho, somente ele estava servindo ao Senhor. E ele entra num quadro de depressão profunda, de desânimo e tristeza. E ele vai para a caverna. E lá ele dorme, ele fica lá, fraco, se entrega, deseja morrer. Deseja morrer. Deus manda um anjo lá, o anjo não chega para Elias e dá um tapa nele e fala: levanta, cara, o que você está aí chorando? Deus acabou de matar os profetas lá e você conduziu tudo aquilo. Olha o poder de Deus, olha a glória de Deus. Levanta aí, meu, bora! O que você está chorando aí? O anjo não faz isso. O anjo vai lá, prepara um pão, toca e Elias fala: come. Elias come. Ele dorme de novo. Você já viu uma pessoa em quadro de depressão, jogada numa cama? Tinha um amigo, estava lá naquela cama, deitado, barbudo. Fazia uma semana que não escovava os dentes. Falava oi, você já estava feia a situação, não queria levantar, não queria comer. É uma tristeza grande quando o anjo toca. Como? Ele come, deita de novo, não tem ânimo mais para levantar. Daí o anjo vai e faz de novo um pão para ele e fala: olha, come que você vai ter que caminhar um trecho bom. E Deus então começa a responder e conversar com eles. Naquela escuridão, Elias levanta e ganha forças para caminhar 40 dias. Sabe, o teu sofrimento pode fazer você ficar ali no limbo, no desamparo, na solidão, no abandono. Você acha que nunca a sua angústia vai sair de você. Mas Deus, ele vem e diz: olha, eu venci essa escuridão. E mesmo que você esteja em trevas, esse momento escuro, eu estou com você. Mesmo que você vai viver isso, eu estou com você. Você pode falar comigo. E a irmã nos ensina isso. Tudo que ele tinha naquela escuridão era o Deus de sua salvação. Você está enfrentando lutas? Chore. Coloque tudo diante do nosso Deus. Sabe, deixe Deus tocar em você, por favor. Deus entende o que você está passando, na sua angústia, no seu sofrimento. Mas nunca esqueça, Cristo enfrentou a escuridão para nos tirar de lá. E para garantir que Deus jamais nos abandonará. Tá? E a maior escuridão que uma pessoa enfrenta na sua vida é não poder conhecer o Evangelho. Imagina você sem o Evangelho enfrentando uma tristeza tão grande e profunda. Com certeza você vai fazer besteira. Mas se temos o Evangelho, se Cristo morreu na cruz por nós, vamos olhar para a cruz de Cristo. Vamos olhar para esse sofrimento e vamos confiar que Deus jamais nos abandonará. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome.
porque em meio às trevas e à escuridão, e mesmo quando as lágrimas não param de rolar de nossos olhos, quando experimentamos angústias profundas, nós sabemos que o Senhor nunca nos deixará. E nós sabemos isso porque o Senhor experimentou primeiro essa profunda escuridão, tristeza e sofrimento, ao entregar o seu amado Filho na cruz. Senhor, esta cruz, ela nos dá o poder, ela nos faz ter o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, ela nos faz, Senhor Deus, ter aquilo que realmente traz a satisfação para a nossa alma, que é o Senhor. O Senhor conhece cada coração que sofre, meu Deus, cada angústia em cada um de nós. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a crescermos em fé e caminharmos com o Senhor em meio à dor e ao sofrimento, mesmo que seja chorando, mas sabermos que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Amém. Amém. Obrigado pela sua presença conosco. Nós queremos que Deus continue abençoando sua vida durante a semana e que durante os desafios, nós não sabemos o que vem durante a semana. Se lembre que Deus está sempre perto, guiando cada momento. Vamos colocar em pé. Vamos terminar com a bênção final. Estenda a sua mão, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Amém. E amém.